Olá pessoal, nós estamos aqui, eu sou o Bispo Júlio, a convite da pastora Vivi, do Bispo Rodrigo, eles que têm levado até vocês através desse quadro, eu e ele, a mensagem de amor, de carinho, de afeto, de família, enfim. E nós hoje viemos aqui falar um pouco também sobre família, falar sobre o casamento, falar sobre os filhos, né? Falar sobre essa luta diária que é criar filhos e viver em comunhão, né? Uma família. Então, eu estou aqui com a pastora Fátima e ela também tem algo para falar para vocês. Isso, hoje então nós vamos comentar esse tema, né? Filhos, que é um tema agradável de nós comentarmos, porque os nossos filhos, eles complementam, né, a nossa alegria, a nossa felicidade. Então, hoje, aqui no Eu e Ele, vamos falar sobre filhos. Filho é uma bênção. Filho traz alegria, traz aquela energia, né, para a gente lutar o dia a dia, para a gente seguir vivendo, porque, na verdade, eles são como combustível, né? Porque os nossos filhos, na verdade, eles que nos incentivavam, né, a lutar por eles para levá-lo a uma vida e uma condição de vida melhor, né? Então, na verdade, os filhos é uma bênção de Deus mesmo na nossa vida. Agora, para falar de filho, eu vou consultar aqui o Provérbios, né? Salomão, porque tem uma passagem aqui na Bíblia, aqui em Provérbios 4, que fala exortação paternal. Exortação paternal. Nós temos atendido, né, muitas famílias e, em sua maioria, o problema central são os filhos, né, Fátima? Isso. Agora, por que os filhos, na sua grande maioria, trazem distúrbios, trazem complicações, trazem confusões? Porque as crianças, elas precisam, elas necessitam de direção, de ensinamento, de conselhos. Então, é muito bacana porque Davi, né? Davi foi um grande rei e ele sabia disso. Então, ele chama a nossa atenção nesse provérbio 4 para algo muito importante, porque ele diz assim, ó: ouvir, filhos, a instrução do pai. Ouvir, filho, a instrução do pai. Mas o filho só pode ouvir a instrução do pai se o pai instruir. Mas aonde está o problema? Tem pai que não instrui. Tem pais que não tem tempo para os filhos, né? Os filhos crescem, de repente ele chega em casa, vê um rapaz e diz assim: ué, quem esse rapaz está aí? É o teu filho. Quer dizer, muitos são os pais que não têm tido esse tempo para os filhos, né? E só uma observação. Hoje em dia, com a tecnologia, e os pais têm os afazeres, né? O pai é o trabalho fora, a mãe, as atividades em casa. Então, mais fácil, porque para você ensinar, leva tempo. Você tem que sentar, você tem que orientar, você tem que conversar com a criança, tem que ter um diálogo para você ensinar. E nem sempre os pais estão encontrando esse tempo. Então, o mais fácil, hoje em dia, tem sido um celular. Então, coloca um celular na mão da criança, então a criança se distrai ali, já desde meses. Você vê uma criancinha já de 4, 5 meses, já está com o celular na mão. E se você tira o celular, chora. A criança chora. Grita. Então, as crianças estão fazendo alguma coisa que não deve, alguma coisa errada, e que nesse momento deveria ensinar, né, a criança, conversar: olha, isso não pode, olha, isso não deve, olha, não, olha, isso é assim. Então, a mamãe não está ali perto, nem o papai, para poder conversar, para ensinar a criança. Então, mais fácil, que eu vejo, né, em todos os lugares, ou no restaurante, ou numa reunião, é mais fácil pegar um celular e colocar na mão da criança do que Então, quem está instruindo as crianças não são os pais, são quem está no celular. É verdade. Né? Ouvir, filhos, a instrução do pai.
Então, os filhos, eles só poderão ouvir. Eu me lembro quando nossos filhos eram pequenos, que você sentava na mesa com eles, cada um com uma Bíblia, e uns nem sabiam ler ainda, mas eles sentavam ali, e você pegava uma passagem bíblica e lia para eles e conversava com eles na linguagem deles, fazendo eles entender, né, a vida, né, desde criança, dentro da linguagem deles, mas desde pequenininho você já ia instruindo. Então, hoje os nossos filhos não servem a Deus, não são bispos, não são esposas de bispos, estão aí pelo mundo pregando o evangelho e servindo, por acaso. Não. Eles receberam a instrução, né? E diz mais, ouve, filhos, a instrução do Pai e estai atento para conhecerdes o entendimento. Então, o filho, ele vai estar atento para aquilo que está recebendo do Pai, o conselho, a direção, a instrução, mas os pais têm que ter sabedoria também, porque no tempo dos nossos filhos era de um jeito, e hoje nós estamos num outro tempo, estamos vivendo uma outra era. Então nós temos que acompanhar, né, o desenvolvimento do mundo e procurar com entendimento e com sabedoria instruir, porque senão o que está acontecendo? Tem filhos que dizem assim para os seus pais: eu não fui chamado para ser pastor, eu não fui chamado para ser bispo, principalmente os adolescentes, né? Então há um conflito. Mas esse conflito é porque quando era lá atrás para os pais já orientá-los, né, instruí-los, né, para que ao crescerem, porque as crianças vão crescer. Hoje são crianças, você pode pegar pelo braço, levar para a igreja, você pode mandar ela fazer isso ou aquilo, mas vai chegar uma hora que eles vão dizer: não, peraí, eu sou o dono da minha vida, né? É verdade, e nós somos seres únicos. Deus me fez, eu, Fátima, e não tem uma réplica da Fátima. Fez você, Júlio, e não tem uma réplica do Júlio. Então nós somos seres únicos. E às vezes os pais querem que os filhos sejam aquilo que eles são, ou aquilo que eles desejariam que os filhos fossem. E não pode ser assim. Deus, assim como criou você, criou a mim e a você, criou também os seus filhos. E eles vão crescer, você vai ensinar, né, o caminho da verdade, da justiça, vai ensinar a ser uma pessoa de caráter, mas a escolha do que ele vai ser, ele vai ter que escolher. Você não pode escolher por ele. Deus criou o homem e deu a cada homem, né, um propósito. Todos nós nascemos com um propósito. Eu nunca exigi que meus filhos fossem pastores ou bispos. Exatamente. Eu nunca fiz isso. Exatamente. Pelo contrário, nós deixamos eles escolherem. O que nós oramos e buscamos e procuramos ensinar é que eles fossem de Deus, né? Que eles temessem a Deus, que eles amassem a Deus, que eles entendessem que não seria impossível eles viverem e serem felizes sem a presença de Deus na vida deles. Então, o nosso desejo é que eles fossem de Deus. Agora, a decisão de ser pastor, de esposa de pastor, de servir no altar ou não, partiu deles, né? De cada um deles. Exatamente. Então, né, para a mamãe, para o papai, né, que estão nos ouvindo, nunca diga para o seu filho: você é a minha vergonha, eu me envergonho de você, eu gostaria que você fosse assim como seu pai, ou assim como eu, porque isso você está acabando com o seu filho. Você está mexendo com o caráter dele, com a personalidade dele, que cada um, Deus deu uma personalidade, deu um caráter a cada pessoa. Então você não pode se envergonhar daquilo que o seu filho é, daquilo que a sua filha é, e você, se você acha que deveria ser diferente, então o meu conselho é que você ore, peça a direção de Deus, e Ele vai
agir, né? Agir. Agora, Vai orientar, aquilo né? que eu falei, quando eram crianças, elas tiveram a oportunidade de moldar nele esse caráter. Isso. Né? Agora, depois que cresce, aí já se complica. Aí não pode ser nem com força, nem com violência. É verdade. Aí você vai ter que buscar a Deus. Você vai ter que clamar a Deus, invocar a Deus, buscar a misericórdia de Deus para que Deus venha intervir nessa situação. Porque aí chega um ponto, né, que só Deus. Agora, deixa eu concluir isso aqui, que isso é muito bacana, Fátima. Olha aqui, ó. Olha o que Salomão disse, olha. Quando eu era filho, em companhia do meu pai, de Davi, terro e único diante da minha mãe, então ele me ensinava e me dizia, olha só, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive, adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueça das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Quer dizer, veja que quando ele era pequeno, Davi ensinava, Davi orientava, ele cresceu e ele não esqueceu daquilo que Davi ensinava. Quer dizer, então, é quando é criança que a gente tem que trabalhar no caráter, né? No ensinamento. Mas e aí agora? A criança cresceu. A criança agora já é um adolescente. Mudou a história. Já é uma adolescente, já é uma mocinha, já é um rapazinho. E agora, nesse caso, então o que nós vamos fazer? Orar. Orar, confiar, crer, mais que tudo, crer na providência de Deus. Porque não adianta, se você tentar bater de frente com seus filhos, que já são adolescentes, né, ou quem sabe adultos, isso daí vai se complicar mais. Então, você tem que ter agora a sabedoria, ser amigo, né, dos seus procurar filhos, né? entender. Amigo. Porque sabe o que a gente vê também, Fátima? A gente vê que nós já cometemos também alguns erros desse na vida. É verdade. E hoje nós temos já uma maturidade, podemos falar sobre isso até de causa própria, né? Nós temos que ser flexíveis, né? E não radicais. Isso. Tem muita gente que às vezes perde por isso, porque não são flexíveis, né? Não sabem ceder. Quer que seja feita porque é mãe, porque é pai, tem que ser feito por autoridade dela. Tem que ser feito a sua vontade. Não é assim. É aquilo que eu falei. A criança era um ser único, então também ela tem o direito de escolha. E se você for amiga dela, se o pai for amigo, sentar, tiver diálogo, conversar, essa criança vai ser uma criança feliz. Ele vai decidir aquilo que ele deseja ser, aquilo que ele deseja fazer, estudar, trabalhar, sem uma imposição. Tem que ter sabedoria, tem que agir com sabedoria, tem que agir com paciência, tem que ser flexível, ser amigo. O diálogo é muito importante haver diálogo. Sabe, muitas coisas aconteceram e trouxeram consequências terríveis a muitas famílias, filhos que se rebelaram, que saíram de casa e se jogaram no mundo, na vida errada, por falta de diálogo, por falta de amor, por falta de carinho, de atenção, de compreensão. Então, tudo isso faz parte de um contexto que faz mudar qualquer adversidade, qualquer situação que você esteja vivendo na sua casa. Porque Deus, ele entra com a providência. Agora, para que Deus possa manifestar o poder dele e mudar qualquer que seja a situação, nós temos que agir com sabedoria. Então, esse é o meu conselho, essa é a direção que o Espírito Santo nos deu, nós não preparamos nada, sentamos aqui, eu abri a Bíblia agora aqui para falar para você que está aí do outro lado, quem sabe passando, vivendo essa situação na sua casa, com seus filhos, de repente você é até uma pastora, um pastor, uma missionária, né? Um bispo, e você está atravessando uma luta terrível dentro de casa, você não sabe como resolver, parece que quanto mais você fala, pior a situação. Então, o segredo é esse, o segredo é você buscar sabedoria, né, no Senhor,
para que você possa agir, né, nessa situação. Porque eu me lembro que o próprio Davi, muitas vezes, quando ele estava numa situação e que ele não sabia o que fazer, eu me lembro até uma situação que ele pegou seus próprios pais, levou a um rei e disse: por favor, fique com os meus pais, proteja eles, guarda eles, até que eu saiba o que Deus quer que eu faça. Então, não adianta você agir precipitadamente. Pecam aqueles que se precipitam. Então não adianta você tomar uma decisão precipitada ou na carne, né? Se você não sabe como agir, se você não sabe como proceder nessa situação, o melhor conselho é esse. É você esperar em Deus. É você consultar a Deus e esperar. Porque eu tenho certeza que Deus, de alguma maneira, por exemplo, nesse momento, essa mensagem que nós estamos dando está respondendo a muitas pessoas que estavam, né, em aflição, sem saída, sem saber, mas já consultaram, já buscaram e de repente olha Deus te respondendo, não é verdade? É verdade. Então você que ama o seu filho, sua filha, então comece a agir com sabedoria. E a sabedoria que vem da palavra de Deus, que você buscando, nós temos a certeza que Deus, a cada dia, vai falar no seu coração. Amém. Né? Então é isso. Não precisa nada de desespero. Não precisa ama de seu filho, desfruta do seu filho, curta seu filho, abraça, beija o seu filho, Isso. orienta seu filho, repreende quando tem que repreender. Isso. Né? Faz o que tem que fazer, mas nunca deixe de dar atenção ao seu filho, tenha diálogo com o seu filho, abraça o seu filho, beija bastante seus filhos, dê o melhor para os seus filhos que você possa dar. E diga a ele que você o ama. Agora, sobre todas as coisas, diga para ele, ninguém pode ser feliz sem a presença de Deus na sua vida. Um beijo no coração, foi muito bom estar aqui com vocês, espero que ajude alguma coisa, né, Fátima? Vai ajudar, com certeza, já ajudou. Um abraço. Até a próxima.